A paz do Senhor, estamos de volta, mais uma quinta-feira. Já estava com saudade, quinta-feira passada nós não fizemos live e hoje nós estamos começando a carta de Tito, uma carta pequena, mas muito importante. Muito importante para quem quer estar fundamentado na palavra. Geralmente uns temas que chamam mais atenção atraem mais, mas a minha preocupação aqui não é atrair o público. A minha preocupação é atrair as pessoas que gostam de Bíblia, né? E o que eu vou falar hoje? O que a gente vai estudar hoje? O que a gente vai pensar hoje dentro da palavra, dentro da carta de Tito? Nós vamos falar sobre fundamentos. Nunca nós precisamos tanto de estar fundamentados na palavra como hoje, gente. Nós estamos vivendo na era da pós-modernidade, onde os valores estão totalmente trocados, todo dia é uma novidade, né? E as novidades não são só no mundo secular, não. São no mundo evangélico, ou gospel, né? Como você queira dizer. Então, é fundamental nós termos fundamentação na palavra. E as cartas escritas por Paulo são a base, a fundamentação para a igreja, né? Essas cartas são maravilhosas e foram escritas para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento da palavra. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Quando você está fundamentada, gente, não tem relativismo, não tem mentiras, não tem heresias que possam minar a sua fé. Quando você está fundamentado na rocha, né? Olha o que Jesus falou sobre a questão de estar fundamentado, né? Que os rios vão bater contra a casa, os ventos, as tempestades, a chuva, mas essa casa ela vai se manter firme. Por quê? Porque ela está fundamentada na rocha. E a nossa vida espiritual também é assim. Nós estamos sujeitos a todo tipo de coisa. Como cristãos não somos melhores que ninguém. Nós somos seres humanos como qualquer outro ser humano. E nós estamos sujeitos a tempestades, a problemas, a adversidades, a tribulações. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é a nossa fundamentação, onde nós estamos firmados. E hoje a gente vai falar sobre a carta de Tito, né? Vamos ficar aqui algumas quintas-feiras falando sobre a carta de Tito. Hoje eu espero comentar todo o capítulo 1. Espero que Deus me dê essa condição de comentar todo o capítulo 1. E eu quero, assim, agradecer a Deus pela sua vida, você que está aqui. Eu já faço isso há 3 anos, né? Eu já faço mais de 3 anos. Eu acho que já tem 3 anos e pouco. Já quase chegando aos 4 anos, né, que eu faço live. Eu comecei a fazer essas lives um pouquinho antes de estourar a pandemia, né? E não parei mais, não consegui mais parar, né? Toda vez que eu faço força para parar, sempre vem, não, por favor, não pare, irmã Alessandra, né? Tem sempre alguém aqui querendo ouvir a palavra de Deus, e essa conversa, essa troca é muito importante. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá? Abre a sua Bíblia aí, na carta de Tito, na carta que Paulo escreveu a Tito. Paulo dirigiu essas cartas a Timóteo e a Tito. Na realidade, gente, há uma confusão nesse quesito aqui, né? Tito, ele não era pastor de igreja local, tá? Já vou dar essa informação para você logo aqui, logo na entrada do livro, né? Ele não era pastor de igreja local, mas tanto Tito quanto Timóteo, eles eram encarregados do apóstolo Paulo para missões especiais nas igrejas, tá? Então, toda vez que o apóstolo Paulo não podia, claro, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele enviava Tito, ele enviava Timóteo para a organização das igrejas, quando tinha algum problema, quando ele tinha que resolver algumas coisas nessas igrejas que ele não podia estar, ele enviava Timóteo e enviava Tito. Essas cartas que foram enviadas são absolutamente oportunas e contemporâneas. Quero deixar claro aqui para você a minha fonte, tá? Qual é a fonte para a aula de hoje? Isso é importante falar, que às vezes eu esqueço, né? Porque às vezes dá a entender assim, a irmã Alessandra sabe tudo. Não sei tudo não, gente. Sou uma estudante da Bíblia assim como você, tá? Estudo há muito tempo, mas sou estudante, não sei tudo. E a gente consulta fontes para poder trazer aqui toda quinta-feira, tá bom? A minha fonte é a Bíblia de Aplicação Pessoal, a Bíblia de Jerusalém,
A minha fonte também é o comentário expositivo sobre a carta de Tito, tá? Do pastor Hernando Dias Lopes. Estou dando aqui algumas fontes. Também o livro Você Não Está Sozinho, de Max Lucado. São algumas fontes que eu vou usar aqui nesses estudos às quintas-feiras, tá bom? Deixa eu falar isso agora, senão eu posso esquecer e depois que a live acaba não dá tempo de falar mais nada, tá bom? Por que que essas cartas elas são contemporâneas nossa e são muito oportunas, são muito necessárias? Porque eu vou falar uma coisa aqui que é uma realidade, tá? Não estou inventando nada. Inclusive o pastor Hernando Dias Lopes, ele comenta isso no seu comentário expositivo. Se você tem, ou você tem em casa ou quiser adquirir, você pode adquirir. Eu super recomendo, né, os livros do pastor Hernando Dias Lopes, tá? A classe pastoral está em crise. Uma pesquisa no nosso país constatou que as 3 classes mais desacreditadas na nação são os políticos, a polícia e os pastores. Foi uma pesquisa que foi feita no Brasil há algum tempo atrás. Infelizmente, né, gente? É uma realidade, tá? É uma realidade. Então, essa carta aqui é muito atual, ela é muito contemporânea pra gente, tá? Isso foi um comentário do pastor Hernando Dias Lopes, que eu estou aqui replicando. Muitas igrejas estão em crise. Não estou falando da igreja do Senhor comprada e lavada pelo sangue de Jesus. A igreja espiritual nunca esteve e nunca estará. Porque os que são marcados por Cristo, escolhidos por Cristo, né, que fazem parte do corpo de Cristo, estão bem firmados nessa rocha, que é Jesus. Mas eu estou falando em relação à instituição. Em relação à instituição, muitas igrejas estão realmente em crise. Hoje, nós também vemos que existem muitos falsos mestres, sempre existiu. Na época de Jesus já existia, na época dos apóstolos já existia, tá? E hoje não é diferente também, né? Falsos mestres, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, conflitos internos que tiram o foco da igreja da sua verdadeira missão, que é adorar a Deus e fazer a sua obra. Isso é uma realidade, né? Hoje, muitas igrejas, como falo igrejas, falo instituições, elas crescem em expansão, mas não em profundidade. Muitas têm um número muito elevado de pessoas, mas não têm credibilidade, né? Tem muitas que têm desempenho, mas não têm piedade. Infelizmente, hoje virou o mercado da fé, né? A gente vê que existe instituições para todos os gostos, para todas as vontades. É uma realidade que a gente está vendo, e quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, e isso vai ser um fato, tá? Não estou aqui sendo negativa ou pessimista, é apenas um fato real que a gente tem observado, tá? Muitas palavras de homens e não palavras de Deus. A gente vê isso, a gente está aí. Se hoje a internet facilitou muita coisa em relação à pesquisa, em relação a conhecimento, ela também dificultou no quesito doutrina, palavra de Deus mesmo. Tem muita coisa misturada. Muita coisa, né, aquela salada, né, parece que é tudo misturado e as pessoas elas ficam um pouco perdidas, né? Eu recebo muitas perguntas no meu privado de muitas pessoas, né, que eu conheço. Alessandra, eu tô com uma dúvida, poxa, aconteceu isso, né? Às vezes surge uma notícia, às vezes até no mundo espiritual, mundo gospel, mundo evangélico, as pessoas têm muitas dúvidas, né? E as pessoas elas ficam sem saber em quem acreditar. Então estamos vivendo um tempo desse, um tempo muito difícil, onde existe um descompasso muitas vezes entre a teologia e a vida, né? A gente precisa pensar muito sobre isso, tá? A gente precisa tanto de uma boa teologia, mas também a gente precisa de uma vida santa. Então a gente não pode esquecer nem uma coisa nem outra. Então essa carta de Tito, ela enfatiza tanto a sã doutrina. Olha aí, lá no capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, Paulo fala assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha só, Paulo orientando Tito. Você tem muitas coisas para falar, Tito, porque todo mundo tem, todo ser humano tem muita coisa para falar, muita opinião. Mas faz o seguinte, se atém à sã doutrina.
fala o que convém à sã doutrina. Então, olha, que conselho que Paulo dá aqui para Tito, né? Paulo orienta Tito na prática da piedade, aqui no próprio capítulo 1, versículo 1. Olha o que Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, olha só, ele associa o conhecimento da verdade à piedade. Isso é muito interessante também. E associa também a boas obras. Então, você vê que é um conjunto. Por isso que essa carta é tão importante. No capítulo 2, versículo 14, olha o que Paulo fala aí para Tito. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, olha, nada pode ser deixado de fora, tá? Paulo, aqui ele é bem claro com Tito. Um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, nós estamos vivendo uma era avassaladora de influência na pós-modernidade. É um fato, gente, não dá para fugir disso, né? Existe muito subjetismo. O que é subjetismo? É as pessoas acharem. Eu fico assim muito incomodada com isso, sabe? Muito em relação às pessoas acharem. Olha, eu acho assim. Olha, eu acho assim. A minha opinião é essa, gente. Biblicamente falando, não tem minha opinião. Não tem minha opinião. A verdade é uma só. E a verdade, ela não é relativa. A verdade é absoluta. Por isso, Deus nos deixou a sua palavra. Quando tiver dúvida, vai na palavra. Alguém falou alguma coisa que te incomodou? Vai na palavra. Saiu uma nova novidade? Vai na palavra. Saiu um movimento, um evento? Vai na palavra. Nós temos que levar tudo para a palavra, porque hoje o subjetismo e o pluralismo está demais, gente. Está a ser tá avassalador, está uma coisa assim fora de controle. E hoje as pessoas estão tomando aversão à verdade. A realidade é essa. As pessoas não suportam mais ouvir a verdade. Elas não suportam, elas rejeitam a possibilidade de existir uma verdade absoluta. Não é bem assim. Você está falando isso, mas não é bem assim. Eu tenho a minha opinião, gente. A nossa opinião vale em alguns momentos, em alguns aspectos, né? Eu vou escolher o que eu vou comer em casa, eu vou escolher onde eu vou sentar para a minha família para comer, né? Eu vou escolher o passeio que eu vou fazer, a viagem que eu vou fazer. Muitas coisas estão no nosso direito de escolher, mas não a verdade. A verdade, ela não é negociável. A verdade, ela não é negociável. E eu vou ser bem sincera com vocês. Eu estou disposta a perder amigos em nome da verdade. Inclusive, já perdi muitos em nome da verdade. Não, essa é a verdade. Gosto muito de você, mas essa é a verdade. Então, eu já falei aqui em outras lives que a gente está chegando num ponto que está funilando, e a gente vai chegar num ponto lá em Apocalipse. Quem me acompanha aqui sabe que eu já falei isso aqui uma vez, mas vale a pena falar de novo, né? Nós estamos afunilando, e a gente vai chegar nesse ponto aqui de Apocalipse, Apocalipse 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, tá chegando um tempo de decisão, onde você realmente tem que decidir quem você é, né? Quem você é. Não vai dar mais para ficar aqui e ali. Não vai dar mais para pensar desse jeito, fazer desse jeito. Vai chegar uma hora que você vai ter que se decidir, né? E essa carta, ela fala muito no meu coração, sabe? Todas as cartas paulinas, elas falam muito no meu coração porque são verdades fundamentais que não tem negociação. Verdade não tem negociação. Então, por que essas cartas são muito importantes? Eu falei algumas coisas aqui, mas deixa eu falar mais. As heresias se vestem sempre de uma nova roupagem para se infiltrar nas instituições, nas igrejas. As heresias, elas têm essa capacidade de estar sempre vestindo uma roupa nova.
Mas na realidade é uma heresia, gente. Um veneno num prato de prata continua sendo veneno. Não tem mudança. Não tem mudança. É veneno. Pode estar num prato super enfeitado. Se for veneno, eu não vou comer. Não vou aceitar, não vou comer. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né? E essa carta é atual por isso. As igrejas já nascem com essa questão da heresia dentro dela. Ela já nasce assim, né? Ela já nasce assim. Por isso que Deus levanta o apóstolo Paulo como um apóstolo dos gentios, um homem que tinha um conhecimento. Gente, eu acho que ninguém bateu o apóstolo Paulo em relação a conhecimento prático, de pegar o texto bíblico, de pegar a lei de Deus e trazer para a prática, colocando na realidade das igrejas. Nenhum apóstolo teve essa capacidade que Paulo teve. Então, assim, é fantástico você estudar as cartas paulinas por conta disso, tá? Esse fermento da heresia, ele sempre existiu, tá? E há muitas heresias hoje também circulando. Muitas delas com um sabor muito agradável, né? Mas não passa de comida venenosa e mortífera. Essas heresias estão presentes em todos os lugares. Então a gente tem que ter sempre um cuidado. Onde estão essas heresias, irmã Alessandra? Elas estão nos seminários, elas estão nos púlpitos, nos livros. Eu amo ler. Eu amo ler. Eu estou sempre fazendo minha live aqui com os livros no fundo, e não são só para enfeitar, não. Eu leio mesmo. Mas nenhum livro é 100%, né? Tem muitos livros que eu leio que eu olho ali e vou comparar com a Bíblia, não. Nossa, aqui não tá batendo, não dá para aceitar, né? E a gente tem que fazer sempre esse exercício. Não é porque tá num livro é uma verdade irrevogável. A única verdade irrevogável que eu conheço tá aqui, ó, na Bíblia. Essa aqui não tem negociação, é a verdade mesmo. Então, essas cartas, elas são muito presentes, elas são muito atuais e elas precisam fazer parte da nossa vida, tá? Uma heresia é uma negação da verdade. O que é uma heresia? É uma negação da verdade, ou é uma distorção da verdade. Então, nós precisamos vigiar. Hoje, nós estamos muito sujeitos a isso, né? Porque muitas pessoas, elas têm acesso, elas têm voz, né? Inclusive, eu já comentei isso aqui também, né? E nem sempre essa voz fala a verdade. Então, nós precisamos vigiar. E essa carta também é muito importante para a gente aprender a lidar com as pessoas. Muito importante mesmo. Se você já leu a carta de Tito, você percebeu que são capítulos bem pequenininhos, né, gente? Na realidade, são 3 capítulos só, a carta de Tito. É muito fácil de você ler. Você percebe aqui que Paulo orienta Tito como lidar com as pessoas. A Amandinha tá aí, pastor Luciano tá aí também, Arialda. Beijo para vocês. Obrigado pela presença aí, tá? Essa carta nos ensina a lidar com pessoas dentro da igreja, né? E é necessário a gente ter esse aprendizado de aprender a lidar com as pessoas, porque quando a gente não sabe lidar com as pessoas, a gente causa muitas feridas, né? E então a gente tem que aprender a não ferir, mas curar pessoas, não ferir pessoas. Então, essa carta é um manual de relacionamento humano. Essa carta mostra como os líderes devem lidar com as pessoas dentro da igreja. Como o líder deve lidar com o jovem, com as pessoas mais velhas, com as pessoas da sua idade, né? Como a liderança precisa agir em relação à doutrina, né? Como ela precisa ser zelosa na disciplina, mas sensível com as pessoas, tem que ter essa balança, né, também. Por quê? Porque se a gente não viver em harmonia internamente, a gente não vai ter autoridade para pregar a palavra externamente. Isso é uma realidade. Se a gente estiver o tempo todo brigando entre nós, se degladiando entre nós, né, causando feridas uns nos outros entre nós, como a gente vai ter autoridade para falar para as pessoas que estão do lado de fora, né? Então essa carta aqui, gente, ela é um ensinamento para nós. É um tesouro. Você tem um tesouro aí nas suas mãos, que é a carta de Paulo a Tito. E se Deus quiser, se Deus nos ajudar, nós vamos estar estudando aqui essas próximas 4 quinta-feiras aí, contando com hoje, essa carta maravilhosa. Para quem essa carta foi destinada? Toda carta tem um destinatário. Para onde ela foi? Para quem ela foi destinada?
foi destinada para Tito e às igrejas cretenses, tá? Essa carta não foi uma carta fechada só para Tito ler para ele, não. Essa carta foi uma carta aberta. Ele poderia ler e ele poderia passar essas informações para as igrejas dos cretenses, tá bom? E quem foi Tito? Quem foi Tito, irmã Alessandra? Eu tenho poucas informações sobre Tito. Quem foi Tito? Tito foi um gentio convertido a Cristo, tá? Ele não era judeu, ele era um gentio convertido a Cristo. Enquanto Timóteo tinha pai grego e mãe judia, Tito era filho de pais gregos. Você pode verificar essa informação em Gálatas 2, versículo 3, ok? Confirma depois essa informação. Leni também entrou aí, a paz do Senhor, Leni, seja bem-vinda. Então Tito se converte a Cristo através do ministério de Paulo. Paulo ganha Tito, para Jesus, vamos dizer assim. Onde você pode verificar isso? Versículo 4 aí, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Tito, meu verdadeiro filho. Paulo chama ele de filho, segundo a fé comum, quer dizer, o filho dele na fé. Quem ganhou Tito para Jesus foi o apóstolo Paulo. E ele fala graça, misericórdia, paz da parte de Deus, mas aqui ele está deixando bem claro que Tito é um filho dele na fé. Tito então sai das fileiras do paganismo e abraça a fé cristã. E que coisa linda! Agora Tito é útil para Paulo, né? Tito agora é encarregado de cuidar de várias igrejas, em missão, em nome do apóstolo Paulo. E é muito interessante o que a gente vai estudar nessa carta aqui sobre isso, gente. Qual foi o propósito dessa carta? Dar conselhos a Tito a respeito da sua responsabilidade de supervisionar as igrejas na ilha de Creta. Igrejas na ilha de Creta. Depois você procura no mapa aí onde fica a ilha de Creta. Tem essa curiosidade, vai procurar depois onde fica essa ilha, tá bom? Essa carta foi escrita no ano 60, mais ou menos, cerca do ano 64 depois de Cristo, tá? E o esboço do livro, qual é o esboço desse livro tão pequenininho que tem apenas 3 capítulos? O capítulo 1 vai falar sobre a liderança na igreja. O capítulo 2 vai falar sobre o viver íntegro na igreja. E o capítulo 3 vai falar sobre o viver íntegro na sociedade. Então, percebe que é um conjunto de coisas que se fecham num ciclo, Liderança na igreja, o viver íntegro dentro da igreja e o viver íntegro na sociedade. Então, a gente vai aprender muito, gente. Eu tenho aprendido bastante aqui nessa carta. Então, vamos entrar aí. Vamos ler os primeiros 4 versículos. Eu já li o comecinho, mas eu quero ler com você agora. Acompanha aí comigo os 4 primeiros versículos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ele está aqui se apresentando, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia, paz da parte de Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, Paulo começa nesses 4 versículos aí a cartinha de Tito. Paulo escreveu essa carta entre a sua primeira e a sua segunda prisão em Roma, tá? Antes dele escrever a segunda carta a Timóteo, ele escreve a Tito. Para quê? Para instruir Tito em relação ao trabalho dele nas igrejas que estavam na ilha de Creta. Paulo visitou Creta com Tito e deixou Tito ali. Paulo já tinha estado ali e deixa Tito ali para ministrar. Tá? Então havia uma forte influência pagã nessa ilha. Era uma ilha que tinha muita tendência ao paganismo. Por quê? Provavelmente essa ilha foi um centro de treinamento de soldados romanos.
Então, gente, onde se fala Roma, tinha muito paganismo, tinha muitos deuses, né? Então, Paulo precisava estar ali sempre de olho naquela igreja que estava ali em Creta, tá? Então, essa igreja, ela precisava de uma liderança forte, de uma liderança cristã forte. E em uma frase curta, Paulo revela a razão do seu viver. Você percebe aqui que Paulo fala assim, olha, ele diz assim, servo de Deus, né? Em algumas traduções, escravo. Paulo se chama a si próprio de servo ou escravo de Deus. O que Paulo diz aqui para Tito, né? Já deixa bem claro para Tito e para as pessoas que iam ouvir essa carta. Olha, eu estou totalmente comprometido em obedecer a Deus. Quando Paulo fala que ele é servo de Cristo, né, ou escravo de Cristo, ele está dizendo assim, Tito, eu sou totalmente comprometido com a verdade do Evangelho. Eu sou totalmente comprometido com a obediência a Deus. Então ele deixa isso claro para Tito, ele deixa isso claro para os irmãos que iam ler essa carta. Paulo fala isso com autoridade, tá? Porque essa obediência fez com que Paulo passasse a vida dele inteira falando a respeito de Cristo para as pessoas. Foi uma missão realmente, obedecer a Cristo e falar a verdade de Deus. Agora eu faço uma pergunta para você que está aqui comigo agora e você que vai ouvir essa live depois, porque essa carta é prática. Não foi só para os irmãos de Creta, não. Essa carta é para a gente aqui no Rio de Janeiro, em Seropédica, em Itaguaí, Campo Grande. Onde você estiver, essa carta também é para você. Como você descreveria o seu propósito de vida? Porque Paulo já está dizendo aqui, o meu propósito de vida é ser servo de Cristo. Eu obedeço fielmente aquilo que Cristo escreveu para mim. Agora, a pergunta que eu faço para mim, né, que eu já fiz essa pergunta para mim, e eu já tenho a resposta para mim, mas eu quero que você pense sobre isso. Como você descreveria o seu propósito de vida? A que você se dedica? A que você se dedica? Porque, gente, é muito triste uma pessoa viver essa vida sem um propósito. O propósito te dá razão de viver. O propósito faz você levantar da cama todo dia com alegria. O propósito te faz passar por tempestades, por problemas e não desistir. Então, Paulo, ele tinha um propósito na vida dele. E eu quero fazer essa pergunta, eu quero deixar essa pergunta no ar para você. Qual é o seu propósito de vida? A que você se dedica nessa vida? Então, é uma reflexão para você aí, tá bom? Paulo chama a si mesmo de apóstolo. Eu sou apóstolo, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Embora Paulo ele não fosse um dos 12 apóstolos originais, porque só pode ser considerado apóstolo aquele que viveu com Jesus, ministério de Jesus, andou com Jesus. Mas Paulo, ele se descrevia como apóstolo porque ele mesmo foi chamado por Deus para levar as boas novas aos gentios. Tá? Então ele se denominava apóstolo porque realmente ele era um apóstolo. Ele numa de suas cartas ele fala que ele foi um apóstolo abortivo, né? Foi um apóstolo que nasceu um pouco depois, né? Passou um pouquinho da hora, né? Se você quiser ver esse chamamento na vida de Paulo, se você é nova na fé e não conhece, esse chamamento está em Atos 9, do versículo 1 ao versículo 16, tá? Você pode depois escrever aí, marcar e ler sobre esse chamamento de Paulo. Foi o próprio Jesus que se revela a Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, era um zeloso da lei, e ele arrastava crentes e levava para a prisão. Ele consentia com a morte de cristãos na época, tá? Mas um belo dia, eu sempre digo isso, né? Um belo dia, como Deus chama os rebeldes, tá? Como Deus chama os rebeldes. Deus tem um modo perfeito de chamar os rebeldes. Eu falo isso às vezes com algumas mães que conversam comigo, eu prego muito para mulheres, eu ministro muito para mulheres, e muitas das vezes me procuram, me ligam, né? Mandam mensagem. Irmã Alessandra, não sei o que eu faço com meu filho, com a minha filha, que está rebelde, está desviada dos caminhos do Senhor. Falei, não se preocupa não, porque Deus vai pegar ele na esquina.
Deus vai pegar ela na esquina. E eu falo isso até para minha filha também, né? Que a minha filha também está afastada dos caminhos do Senhor, a minha mais velha. E eu falo isso também. Deus vai pegar na esquina. Deus sabe pegar os rebeldes na esquina. Deus, quando quando Paulo estava indo para mais uma incursão contra os crentes, Deus derruba Paulo de onde ele estava. Não sei se era um cavalo, se era um camelo, não sei onde ele estava, gente. Mas Deus derruba ele daquele animal, ele estava montado, ele cai no chão. E quando ele cai no chão, ele já diz: quem és, Senhor? Porque Paulo ouve a voz do próprio Jesus falando: por que você está recalcitando contra os meus aguilhões? Por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Porque toda vez que alguém persegue a igreja de Jesus, persegue o próprio Jesus. E aí Deus derruba Paulo no caminho de Damasco. Ele fica cego, né? Tem que ser amparado para chegar em algum lugar. E pelas mãos de uma pessoa chamada Ananias, ele é restaurado a sua visão. E quando ele é restaurado a visão, ele se torna um servo, um escravo de Jesus Cristo. E ele passa a vida dele inteira, né, pregando o evangelho para as pessoas. Então a história do apóstolo Paulo é linda, né? A palavra apóstolo significa mensageiro ou missionário. E essa expressão, quando ele fala aqui, ó, a eleita, né? Quando ele fala aqui sobre essa expressão, a eleita, ele está falando sobre a sua igreja, tá bom? Vamos lá, versículo 2. Em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Eu achei muito interessante isso. Paulo fala assim, olha, quando Paulo está falando aqui sobre Deus, com Tito, ele fala assim, olha, o qual Deus que não pode mentir. Por que ele falou isso logo no início da carta, gente? Olha, Deus não pode mentir. Por que ele fala isso? Se você andar um pouquinho aí nesse capítulo 1, lá no versículo 12, olha o que Paulo fala acerca dos cretenses. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Paulo aqui está citando um filósofo, tá, gente? Paulo está citando aqui um poema, um trecho de um poema de Epimênides, que foi um filósofo que tinha vivido em Creta mais ou menos 600 anos antes, né, dessa carta ser escrita. Paulo cita esse filósofo, e esse filósofo, 600 anos atrás, disse que os cretenses eram mentirosos, eram bestas ruins e eram ventres preguiçosos. Olha só, e o apóstolo Paulo, como tinha muito conhecimento, ele usa essa frase aqui no versículo 12, então não foi à toa, porque ele diz logo no início aqui, no versículo 2, que Deus não pode mentir. Paulo aqui já está confrontando, logo no início da carta, a mentira. Paulo aqui está dizendo, afirmando, deixando claro que Deus não mente. O fundamento da nossa fé é a confiança no caráter de Deus. Deus é a fonte de toda a verdade. E sendo a verdade, não pode mentir. Gente, como é maravilhoso servir a um Deus que não mente. Como é lindo, gente. Porque a mentira é uma coisa triste, a mentira é uma coisa deplorável, né? Deplorável. E nós temos a certeza de servirmos um Deus que é a verdade. E essa verdade não é negociável. E eu quero deixar isso bem claro aqui. A verdade de Deus, ela não é negociável, porque Deus não mente. Tudo que Deus nos prometeu vai acontecer. A Arialda falou aí, ó, por isso Jesus é a verdade e a vida. Isso mesmo, Arialda, né? Por isso Jesus, quando esteve aqui na terra, ele afirmou categoricamente: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Gente, pode fazer uma pesquisa. Deuses antigos e deuses contemporâneos. Nenhum teve autoridade para dizer que era o caminho, a verdade e a vida. Pode fazer uma pesquisa entre todas as religiões que você conhece e as que você não conhece também.
nos líderes dessas religiões, nenhum deles pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus pôde abrir a boca e com autoridade afirmar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus não mente. Confie nesse fundamento. Esse é um fundamento inabalável da nossa fé. Deus não mente. Olha, mas eu penso assim, eu acho assim, porque tá escrito assim, porque eu vi num site assim, porque o fulano falou isso, porque o pastor Cicrano falou isso. É verdade? Leva para a Bíblia. Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Então, que coisa linda. Isso é um fundamento da nossa fé. Deus não mente. Então, tudo que Deus prometeu na sua palavra, muitas coisas já se cumpriram. Quem é estudante da Bíblia sabe disso. Muitas coisas que Deus falou no Antigo Testamento se cumpriram no Novo, cabalmente. E muitas coisas estão se cumprindo agora. E muitas coisas ainda vão se cumprir. E tudo vai se cumprir, porque Deus não mente. Deus nos prometeu dar a vida eterna. Crer em Deus nos leva a viver um estilo de vida que honra a Deus. Quando nós cremos em Deus, o nosso estilo de vida também nos leva a honrar o nosso Senhor. Por quê? Olha só, o apóstolo Paulo, é assim que ele se apresenta logo no versículo 1 da carta de Tito. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então Paulo, ele vive uma vida de obediência a Deus. Sabe por quê? Porque ele foi salvo por um Deus que não mente, por um Deus que é a verdade, por um Deus que é totalmente confiável. E agora Paulo honra a Deus com a sua vida. O propósito da vida dele é obedecer a Deus, sendo servo de Cristo. Gente, não tem posição maior no reino do que a posição de servo. Jesus veio para servir. O Filho de Deus veio para servir. E a posição mais honrosa que nós temos é servir, é serviço. Ele nos ensinou. Gente, quando nós chegarmos no céu, preste atenção, gente. Preste atenção. Quando nós chegarmos no céu, Jesus irá nos servir naquela grande mesa, nas bodas do Cordeiro. Que coisa linda, gente! Que coisa linda! Né? Isso já é motivo para nós nos alegrarmos no Senhor. Paulo diz aqui no versículo 3 que ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. É ele que nos salva. Ele salva a nossa alma. Ele salva o nosso intelecto. Ele salva a nossa condição. Gente, Salvador, o único que pode dizer que é Salvador é Jesus. Então, eu me alegro muito quando eu começo a ler essas coisas. Eu começo a me lembrar daquilo que Deus fez por mim e a alegria entra no meu coração de uma maneira tão maravilhosa. Gente, ele é o nosso Salvador. Versículo 4, vamos lá, senão eu não saio daqui, né, gente? Paulo diz que Tito é o seu filho na fé. Tito era um grego, né? Era um dos cooperadores mais confiáveis de Paulo, gente. Tito era um dos cooperadores mais confiáveis de Paulo. O apóstolo Paulo enviou Tito a Corinto em várias missões especiais para ajudá-lo em algumas dificuldades com as igrejas. Você pode conferir isso em 2 Coríntios 7 e 2 Coríntios 8, tá? Paulo e Tito também viajaram juntos para Jerusalém. Você pode conferir isso lá em Gálatas 2:3. E Paulo e Tito também estiveram em Creta, tá? Versículo 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta. Quer dizer, eles foram juntos para Creta, mas só Paulo saiu e Tito ficou, né? Para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e que de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Olha que coisa linda. Então Paulo deixa Tito em Creta, nas igrejas, né, nas novas igrejas que surgiram na ilha de Creta, para colocar em ordem as coisas. Tito era uma pessoa que tinha muita habilidade de liderança.
tá? Então Paulo deu a responsabilidade para Tito para liderar, exortando que ele usasse bem essa habilidade, esse dom, né? Verdadeiros líderes, eles enxergam potenciais nas pessoas. O verdadeiro líder, ele forma outros, ele ajuda outras pessoas a se desenvolverem. O verdadeiro líder é influência pura, ele influencia para o bem. E Paulo era um líder. Paulo tinha essa capacidade de enxergar a habilidade das pessoas, o dom das pessoas, aquilo que ele poderia aproveitar, né, no reino, e ele fazia isso com muita autoridade, com muita alegria, né? É interessante demais, um aprendizado para a minha vida também. Quem era Creta? Que lugar era esse, irmã Alessandra? Creta era uma pequena ilha no mar Mediterrâneo e tinha uma grande população de judeus. Agora você pode perguntar o seguinte: como esses judeus foram parar na ilha de Creta, irmã Alessandra? Como que esses judeus foram parar lá na ilha de Creta? As igrejas dali, provavelmente, elas foram fundadas por judeus cretenses que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes. Lá em Atos 2, né, a partir do versículo 11, tá? Tinha pessoas de vários lugares ali em Jerusalém, tá? E provavelmente os judeus que estiveram ali, né, que eram moradores de lá, levaram essa palavra, esse evangelho também para lá, e por isso lá tinha muitos judeus. Mais de 30 anos antes de Paulo escrever essa carta, já tinha judeus na ilha de Creta. Então, o trabalho precisava ser concluído, né? Que trabalho era esse? Estabelecer um ensino correto, designar presbíteros em cada cidade. Então, Paulo, ele conversa com Tito aqui nessa carta, ele dá requisitos, né? Ele estabelece requisitos para designar esses presbíteros ali na igreja, né? Ele descreve algumas qualificações que essas pessoas precisavam ter para serem qualificados para a função do presbitério, tá bom? E aí você vê aí, ó, a partir do versículo 6, Paulo fala assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Olha quantas qualidades, quantas qualificações que a pessoa precisava ter, gente. E precisa ter, né? Isso não mudou, não. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Por que Paulo exigia tantas qualificações para um presbítero? Presbítero, diga-se aquela pessoa que está responsável pela palavra, ministério da palavra. Por que tinha tantas qualificações, gente, para poder ser um presbítero? Por que tinha que ter? Porque aí Paulo explica aqui, ó, para Tito, olha, porque essa pessoa, ela precisa reter fiel a palavra, conforme a doutrina, para que quando ele abra a boca, ele seja poderoso para admoestar. Se você não vive, né, se você não tem um estilo de vida correto e verdadeiro, você não tem como falar, você não tem como ensinar outras pessoas, você não tem. Então, Paulo, ele foi bem criterioso aqui, orientando Tito na seleção dessas pessoas. E você percebe aqui que a maioria dessas qualificações envolve caráter e não habilidade, né? Se você prestar atenção aqui, nesses requisitos, a maioria é caráter e não é habilidade. O estilo de vida e os relacionamentos de uma pessoa demonstram seu caráter. Como saber o caráter de uma pessoa? Olha para o estilo de vida dela e olha para os relacionamentos dessa pessoa, tá?
Quando você vai avaliar uma pessoa para uma posição de liderança na igreja, é muito importante você avaliar isso também. Então, Paulo aqui ele deixa claro, né, ter líderes que possam pregar eficazmente a palavra de Deus. É importante? É super importante, mas mais importante ainda é contar com homens e mulheres que vivam a palavra e que sejam exemplos vivos que os outros possam seguir. É muito ruim, né, gente, quando a gente está falando alguma coisa e a gente está totalmente fora daquilo que a gente está falando, né? As pessoas não tem como. Não tem como. As pessoas, elas falam, poxa, que autoridade a pessoa tem para falar sobre isso? Né? Então, as pessoas questionam, realmente questionam. Né? Então, é por isso que Paulo aqui foi muito criterioso, tá? E ele orienta Tito para ter muito cuidado nessa seleção de pessoas, tá? Na realidade, você tem que olhar para o fruto. Olha para o fruto. O fruto não engana, gente. Jesus falou assim, pelos seus frutos vocês vão conhecer a árvore. Inclusive, tem até uma fala aqui nesse meu livro aqui, da Mulher de Visão, falando sobre o fruto, né? Lembra do versículo de Provérbios 31, que diz assim, olha, dá-lhe do fruto das suas mãos. Fala que a mulher virtuosa, ela vai receber do próprio fruto das suas mãos. Aí, e Jesus também falou sobre essa questão do fruto, né? Que pelo seu fruto conhecereis. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui no meu livro Mulher de Visão em relação a fruto. Fruto é resultado, tá? Tá aqui na página 117. Se você tem o meu livro, pode abrir aí e conferir. Fruto é resultado. Fruto em hebraico se escreve com 3 letras. A letra Pei, a letra Resh e a letra Yud. Olha só que interessante, gente. A letra Pei é a letra da boca. É a letra da comunicação. A letra Resh é a letra da cabeça. Resh quer dizer cabeça. É a letra da cabeça. E Yud é a letra da mão. Yud é a menor letra do hebraico. É como se fosse uma vírgulazinha, a menor letra, né, o Yud. E ela representa a mão de Deus. Então, é mão. Então, o que é fruto, na realidade? Fruto é as coisas que você fala, é as coisas que você faz e as coisas que você pensa. Porque o que você pensa não vai ter jeito. Ela vai se materializar na sua fala ou nas suas mãos, nas suas atitudes. Então, isso é fruto, tá? Então, quando Paulo fala com Tito aqui, ó, presta atenção no caráter dessas pessoas, no que elas mostram, no estilo de vida dessas pessoas. Na realidade, ele está falando aqui de quê? De fruto. Ele está falando aqui de fruto, tá? Versículo 10, vamos lá. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Deixa eu explicar isso aqui para você. Quem são essas pessoas que Paulo está falando aqui? Esses enganadores, esses faladores, esses desordenados. Essas pessoas, os da circuncisão, que Paulo está falando aqui, eram os judaizantes. Os judeus que ensinavam que os gentios, tinham que obedecer a todas as leis judaicas antes de se tornar cristão. Então, existia uma onda muito forte na igreja, né, do passado, que os judeus, eles falavam assim, não, você é gentio, você tem que se circuncidar, né, para você ser admitido na igreja, você tem que passar pela circuncisão. Eles queriam impor todas as leis judaicas para o gentio. E a gente sabe, gente, que isso nunca deu certo, né? Na época, Paulo, ele não aceitou isso. Deixa eu falar uma coisa interessante para você. Timóteo era filho de uma mãe judia e de um pai grego, e Paulo circuncidou Timóteo. Mas Tito era filho de gentios. Tito não era judeu. E Paulo não circuncisou Tito. Tá? Ele não circuncisou Tito. Porque Paulo, ele não aceitava que isso tivesse que acontecer. Ele circuncidou Timóteo por uma questão lógica, uma questão prática, né? Uma questão prática. Mas já Tito, como ele era filho de gentios, Paulo não circuncidou Tito. E ele fala aqui, olha, sobre essa questão, tá? Esses da circuncisão, eles queriam colocar essa norma.
E essa norma, ela confundiu os novos cristãos, causou muitos problemas em muitas igrejas onde Paulo já tinha pregado, porque se tinha um judeu nessa igreja, eles queriam que as pessoas trouxessem todas as leis judaicas para si. E na realidade já estavam vivendo numa nova etapa, né? Já estavam no período da graça. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Gente, eu tô sempre falando no judeu, eu tô sempre falando no hebraico, né? Eu gosto muito, aprofunda muito o texto bíblico, você conhecer o que está escrito no seu original. Isso é muito importante, mas eu nunca vou concordar com judaísmo dentro da igreja, porque judeu é judeu, igreja é igreja. A gente tem que entender isso também, tá? Apesar de eu gostar muito, tá? Você que me conhece sabe que eu gosto, mas a gente tem que saber separar judeu e igreja. São coisas diferentes. São coisas diferentes, tá? A gente não tem tempo para esmiuçar isso aqui, mas com certeza esse assunto vai surgir em outras lives. Então, tudo aquilo que divide, né? Tudo aquilo que possa dividir os cristãos não pode ser aceito. E Paulo não aceitou essa questão dos judaizantes aqui na igreja de Creta, tá? Paulo não aceitou essa questão. Então vamos lá, vamos continuar, gente? Vamos ler aqui o versículo 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então aqui Paulo está advertindo, gente, a ficar atento a pessoas que ensinavam doutrinas erradas, que induzia pessoas ao erro, alguns falsos ensinadores que tinham, né? E hoje o que a gente vê muito isso, né? Os falsos ensinadores, na realidade, são pessoas confusas. Na realidade é isso, gente. O falso ensinador, ele é uma pessoa confusa. Ele expressa a sua opinião sem confrontar com a Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente aquele que fala muito, está muito sujeito a errar, né? E eu tô falando isso para mim mesmo, que eu gosto de falar, né? Principalmente da Bíblia. Da minha vida pessoal, não. Tem poucos amigos, eu sou uma pessoa mais introvertida, mas em relação à palavra, eu não tenho vergonha. Eu gosto mesmo de falar, de ensinar, de pregar, de ministrar. Desde os 13 anos, né, que Deus me deu essa habilidade, e eu tenho feito isso para a glória de Deus, mas tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala muito, a gente também está sujeito a errar muito. Então eu sempre tomo muito cuidado em relação à minha opinião. Opinião eu tenho muitas, mas eu não posso colocar a minha opinião acima da verdade da palavra. Então, Cristo nos ensinou a fazer isso e nós temos que fazer também. O apóstolo Paulo ensinou isso também nas suas cartas. Nós temos que ter cuidado contra os falsos ensinadores, os falsos mestres. Jesus falou muito sobre isso, e o apóstolo Paulo também. Eu vou citar alguns versículos aqui. Não tem como eu ler todos os versículos, gente, porque já falta 10 minutos para terminar a live. Mas eu quero ler alguns com você. Marcos 13. Vamos lá. Marcos 13. Marcos 13, versículo 22. Vamos lá? Só para a gente exemplificar um pouquinho aqui. Marcos 13, versículo 22. Diz assim, olha: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Quem falou isso? Quem falou isso aqui? Foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus. O próprio Filho de Deus, ele nos advertiu. Vocês precisam tomar cuidado, porque vão se levantar falsos cristos, falsos profetas. Essas pessoas vão fazer sinais, elas vão fazer prodígios, e se for possível enganar, até os escolhidos serão enganados, tá? Vamos ler outro texto falando sobre isso? Atos, capítulo 20. Vamos lá. Atos, capítulo 20, versículo 29. Atos 20, 29. Diz assim, gente: porque eu sei isto, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Olha só o que Paulo falou.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre teve essa preocupação, gente, porque ele fundava as igrejas e ele não era Deus, ele não era onipresente, ele não podia estar em todos os lugares. Por isso ele estava enviando, né, Timóteo, ele enviava Tito para organizar essas igrejas, né, para resolver esses problemas nas igrejas que ele tinha fundado. Então são muitos versículos para comprovar o que Paulo está dizendo, o que Jesus falou. São muitos versículos para provar essa questão dos falsos ensinamentos. E os falsos ensinos, eles atacam os fundamentos da verdade. Por isso eles são tão perigosos, tá? Eles atacam a integridade sobre a qual a nossa fé está edificada. Então não é uma coisa para se brincar. Não se brinca com heresia, não se brinca com falso ensinamento. Então, Paulo, ele está orientando o seu filho na fé aqui, Tito. Tito, você tem uma responsabilidade agora. Você tem uma responsabilidade. Eu não estou aí em Creta, mas você está. E você tem uma responsabilidade para com a palavra de Deus. E ele orienta aqui, tá? Olha aí, versículo 15 e versículo 16, gente, para a gente fechar aí. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, é um alerta que Paulo dá a Tito aqui, fechando aqui o capítulo 1, no versículo 16. Agora eu vou dar assim algumas questões para você analisar. Como reconhecer falsos ensinadores. Alessandra, a gente tem uma onda, um número sem conta de pessoas, né? A rede social tá aí, gente. Tem pregação para todo lado, tem ensinamento para todo lado, né? Isso é bom e é ruim, né? Isso é bom e é ruim. É bom porque espalha a palavra de Deus, mais pessoas tomam conhecimento, e é ruim porque dá espaço para muitos falsos ensinadores ensinarem aquilo que está errado. Então, como que você reconhece um falso ensinador, um falso mestre, um falso profeta? E por aí vai, tá? Vou dar algumas dicas aqui para você reconhecer. Primeiro, essas pessoas, elas concentram mais atenção em si mesmos do que em Cristo. Então, toda vez que você vê uma pessoa totalmente voltada para si, já fica alerta. Já fica alerta, tá? Essas pessoas, elas se concentram em si mesmas. Elas entram por um caminho em que elas não reconhecem mais que estão erradas, que estão falando coisa errada, elas não reconhecem mais. E nós temos que estar atentos. Um falso ensinador sempre vai pedir para você fazer algo que comprometa ou enfraqueça a sua fé. Sempre, em algum momento, ele vai exigir, ele vai querer que você faça algo que comprometa a sua fé, um falso ensinador. O falso ensinador, ele também não vai enfatizar a natureza divina de Cristo. O falso ensinador, ele não vai enfatizar a inspiração da Bíblia. O falso ensinador vai dizer que a Bíblia tem muitas partes que não dá mais para acreditar. O falso ensinador vai dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela já está em desconexão com os valores da pós-modernidade. O falso ensinador vai dizer que muitos aspectos já estão ultrapassados e que a Bíblia não andou junto com a evolução do mundo. Então, são vários sinais que você tem aí sobre os falsos ensinadores. Os falsos ensinadores vão incentivar os crentes a tomarem decisões baseadas no julgamento humano. Isso é muito perigoso, tá? Nossas decisões têm que ser baseadas na palavra, nas diretrizes bíblicas, e eu sempre vou bater nessa questão porque é bíblico isso, né? A Bíblia é a nossa bússola. O salmista falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é luz, ela revela o que está errado, ela mostra aquilo que está fora do lugar. É a palavra de Deus que traz isso para a gente, não dá para ficar sem a palavra.
Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, e eu sempre digo, vou falar isso enquanto respirar. Leia a sua Bíblia. Leia, você tem na sua mão, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Por muitos séculos, a Bíblia foi restrita aos monges, né? Ao clero. As pessoas não tinham acesso à palavra. Graças à Reforma Protestante, que não foi só Martinho Lutero que entrou nessa questão da Reforma Protestante, houve muitos reformadores antes de Martinho Lutero e em muitos lugares diferentes da Alemanha. Também não tenho tempo para falar sobre isso, mas você pode pesquisar, né? As pessoas fizeram esforços, muitas vezes dando a própria vida, para que essa palavra chegasse até nós. Hoje você tem acesso à Bíblia. Você não precisa ser enganado, porque você tem acesso à palavra. Você tem acesso. Você tem dúvida? Vai na Bíblia, vai na palavra. Tira a sua dúvida na palavra. Então, gente, eu quero fechar no versículo 16. Agora eu vou fechar mesmo, gente. Eu fechei a Bíblia para mostrar, falar sobre a Bíblia, mas agora eu quero fechar com você aí em Tito 1,16, tá? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quer saber se uma pessoa realmente conhece a Deus? Para fechar agora. Quer saber se uma pessoa realmente conhece a Deus? Observe o seu estilo de vida. Observe o estilo de vida dessa pessoa. Como a pessoa organiza a sua vida. Qual é a conduta dessa pessoa dentro de casa, com a família? Qual é a conduta dessa pessoa com os vizinhos? Como é a conduta dessas pessoas no seu local de trabalho? Como é a conduta dessas pessoas com as pessoas que convivem com ela? Quer saber se uma pessoa realmente conhece a Deus? Qual é o estilo de vida dessa pessoa? O que as pessoas aprendem sobre Deus quando olham para você? É uma pergunta. Eu vou fechar essa live com essa pergunta. Tito falou, olha, presta atenção, essas pessoas confessam que conhecem a Deus, mas elas negam a Deus com as suas obras. Então não adianta falar e não fazer. Não adianta falar e não ser. Não adianta falar bonito, pregar bonito, ministrar bonito, e a sua vida é totalmente contrária àquilo que você está falando. Então, gente, que carta é essa, né? Que carta atual é essa? Então, é uma pergunta que fica para mim. O que as pessoas aprendem sobre Deus quando olham para a minha vida? Alessandra, o que as pessoas aprendem sobre Deus quando olham para a sua vida? Essa é uma pergunta que eu fiz para mim e que eu estou fazendo para mim nesse momento, e é o que eu preciso fazer enquanto viver. Eu preciso fazer essa pergunta. O que as pessoas aprendem quando observam a minha vida? Porque muitos crentes vão pregar, alguns usarão palavras. Alguns usarão palavras. Nós pregamos não somente com as palavras, nós pregamos com a nossa conduta, com a nossa atitude, com os nossos frutos. E não dá para enganar, gente. Fruto aparece. Fruto aparece. A árvore vai produzir o seu fruto, e pelo fruto a gente vai conhecer a árvore. Uma árvore de laranja não vai dar limão. Uma árvore de limão não vai dar laranja. Então, eu espero que você tenha aprendido, né? Assim como eu aprendi com essa palavra, com esse primeiro capítulo aqui do livro de Tito, eu espero que você tenha aprendido também. O primeiro capítulo fala sobre liderança na igreja. Semana que vem nós vamos falar sobre o viver íntegro na igreja. Vai ser maravilhoso também. Então espero você quinta-feira que vem, tá? Essa live é uma live de fundamento, base, fundamento para nossa vida cristã, nossa vida espiritual. Toca nesse aviãozinho, envia essa live para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, tá bom? Quero assim dar uma boa noite e um até amanhã. Amanhã nós vamos começar uma nova turma do MCL lá na Igreja Metodista Ortodoxa, quilômetro 54, Pastor Jorge Fortunato, tá bom? Nós vamos estar lá. Amanhã começa a nova turma Despertar da Leoa. Vou fazer a minha propaganda aqui, ó, MCL,
Estamos começando amanhã com força total e vai ser bênção, um livro poderoso. Afinal de contas, ele é o leão da tribo de Judá e nós temos que despertar como noiva de Cristo também, né? Assim como o leão tem as características tão importantes, nós precisamos ter isso também na nossa vida e nós vamos estar aprendendo lá. Despertar da Leoa, vamos estudar esse livro lá às sextas-feiras. E eu quero pedir oração, né? Que você ore. Se você já está na turma, glória a Deus, ore. Se você não está, ore também. E quero te convidar a participar na próxima turma que nós formos abrir. Nossos estudos vão até agosto, né? Nossa turma vai até agosto. E depois nós vamos dar uma paradinha e depois vamos abrir uma outra turma, se Deus quiser. Então, que eu estou fazendo a minha propaganda aqui do MCL, hino 54, com a corda toda. Amanhã nós vamos começar com força total, se Deus quiser, estudando mais um livro baseado na palavra de Deus sempre, que a palavra de Deus é prioridade, primazia sempre na nossa vida. Então que Deus te abençoe. Quem entrou agora aí, depois assiste a live, vai ficar gravada. Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada, um final de semana abençoado e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, tô vendo que entrou pessoas aí agora, assiste a live, vou deixar gravada, tá bem? Missionária Adélia, Pati, beijão pra vocês, Dora, Arialda, pessoal que tá aqui com a gente ainda. Deus abençoe vocês. Beijo, até a próxima.